Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Cooperador Vinícius Rodrigues Silva aqui mais uma vez para agraciar, para compartilhar uma palavra abençoada, irmãos. Irmãos, nessa noite eu quero gravar esse vídeo mesmo para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida, para agradecer e para me incentivar você também aí do outro lado, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Talvez você hoje olhe e pense, o meu irmão ele tem mais do que eu, o meu vizinho ele tem mais do que eu, ele tem isso e eu não tenho. Talvez você pense, o meu colega da escola, minha colega, minha irmã da igreja tem um sapato bonito, tem um carro bonito, tem uma namorada bonita, tem algo mais bonito do que eu. E talvez você fique entristecido por causa disso. Mas eu quero, irmãos, contar algo que aconteceu comigo nesse final de semana, que mexeu muito comigo. E não fique triste se você hoje não tem aquilo que deseja, ou talvez o seu irmão tenha aquilo que você deseja. Não fique triste por isso. Louve a Deus, glorifique a Deus e se alegre com isso. Se alegre, agradeça a Deus por tudo que você tem. Amém? Se Deus hoje te deu algo ou não te deu ainda, ou o que você tem, agradeça a Deus. Talvez você está sendo testado, talvez você está sendo provado para você ter algo maravilhoso, algo melhor na sua vida. Amém? Irmãos, na noite de hoje eu quero que os irmãos compartilhem também, entendam essa palavra. Eu acabei lendo um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que fala muito aos nossos corações e sobre o que devemos fazer, o que devemos aprender para os dias de hoje. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Isso aqui é Paulo chegando da igreja de Tessalônica, falando para os irmãos, falando para eles: irmãos, sempre nos cumprimos dar graças ao Senhor por causa de vocês, como é justo, pois a vossa fé, Paulo falando que a vossa fé daquele povo estava crescendo de sobremaneira mútuo, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Paulo está falando que aquele povo, Paulo está dando graças a Deus, porque o amor daquele povo está aumentando um para com os outros. E isso é o que devemos fazer. O nosso amor deve aumentar para com nossos irmãos, né? Não é tanto que esse é o segundo mandamento: amar os nossos irmãos, amar o próximo como a nós mesmos. E Paulo está glorificando a Deus por isso, né? Que o amor está se aumentando de uns para com os outros. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriaremos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Tá vendo? O amor vem junto com a fé. Você ama e tem fé. Olha para você ver que interessante. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha para você ver. As pessoas daquela cidade estavam suportando tribulações, suportando perseguições, adversidades, lutas. Mesmo assim, elas amavam o próximo. Mesmo assim, elas tinham fé. Hoje, qualquer barreira que a gente encontra, qualquer dificuldade, já para a gente no meio do caminho. A gente já esmurece, a gente já esbragueja Deus, a gente já põe a culpa em Deus. E olha para você ver, olha que exemplo de cidade, olha para que exemplo de irmãos os tessalônicos dão para nós. Olha que exemplo, né? Nas tribulações, nas perseguições, eles suportavam com amor e com fé. Irmãos, nesse final de semana eu fiz uma viagem com a minha esposa para ver o meu afilhado, Noah, lindo demais. Eu amo ele, é uma criança, sou apaixonada com ele, amo ele demais. Ele é recém-nascido, tem 4 meses, filho da minha cunhada. E aleluia. Inclusive, irmãos, eu estava nessa viagem e na volta
na volta, eu estava no ônibus, né? A gente voltou uma parte de carro, uma parte de ônibus. E na volta a gente já pegou o ônibus já praticamente lotado de pessoas, né? E eu estava de tênis, bermuda, uma blusa que eu tenho de botão. Eu estava assim, um pouco arrumado. E entrou uma família, né? Uma mãe, uma criança de colo, mais dois garotinhos, né? Muito humilde, muito simples, irmão. Muito simples. Eles eram de Juramento, estavam pegando ônibus em Brasília de Minas e estavam indo para Juramento. Eu até emprestei meu telefone para ela, para poder ela ligar para uma ente dela, falando que já estava indo, que já estava na viagem. Irmãos, e eu senti, eu vi Deus falando comigo ali através daquela família, né? Porque eles eram tão simples, tão humildes. Um dos garotos estava descalço dentro daquele ônibus e eu olhei para mim assim, de tênis e bermuda, eu me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado porque às vezes a gente quer algo melhor, deseja algo melhor do outro, reclama a Deus que não tem algo, mas tem pessoas, irmãos, que não tem nada, tem menos do que a gente. Tem pessoas que, se pudesse ter o tênis que a gente tem, ter o que a gente tem, dariam tudo. E a gente reclama, a gente esbragueja, a gente joga a culpa em Deus. E eu senti constrangido. Eu vi que, mesmo assim, naquela humildade daquela moça, daquela mãe de família, né, mãe daqueles rapazes, daquelas crianças, ela falou comigo, irmão, que Deus leve nós em paz, né? Que o Senhor Jesus, que Deus leve nós tranquilo, que não aconteça acidente. Irmãos, e estava chovendo, veio chovendo, a viagem toda chovendo. Dentro do ônibus, não sei se você já andou de ônibus, você nem sente fazendo a curva, é uma coisa impressionante. E chuva, e graças a Deus deu tudo certo. Trouxe a gente, um motorista super experiente. E nesse trajeto eu vi Deus falando comigo para me agradecer mais, para me ser mais grato a Deus pelo que eu tenho. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu queria ter uma casa própria, eu queria ter um carro do ano, né? Eu queria ter uma oficina top da galáxia, mas eu louvo a Deus pelo que eu tenho, porque Ele me entregou, porque Ele confiou em eu ter. Louvo a Deus pela minha família, pela minha casa, pela minha esposa, pela minha oficina, pelos meus amigos, pelos meus clientes, pelos meus funcionários. Eu louvo a Deus por todos esses inscritos aí do meu canal. Eu louvo a Deus por tudo isso. E eu sei que Deus viu algo bom em mim para poder administrar isso. E eu quero passar confiança para Deus. Eu quero retribuir Ele fazendo isso com ordem, com decência, com sabedoria, né? Pregando, falando do amor dele, falando o que Ele fez por mim. E hoje eu aprendi a ser mais grato a Deus por isso, né? Então, para você também, irmão, pense. Talvez você está aí, você tem uma bicicleta, mas louve a Deus por isso. Talvez Deus tenha um plano de te dar uma coisa melhor. E pode ser que aconteça algo em sua vida que você vai ser provado, testado para ter algo melhor, né? Porque o pouco que eu conheço de Deus, o pouco que eu conheço das maravilhas do plano de Deus, eu sei como Ele trabalha e pode ter certeza, irmãos, Deus nunca vai te dar nada para você se afastar da presença dEle. O dia que Ele te entregar algo, uma bênção, uma vitória, algo magnífico, um filho, uma esposa, pode ser o que for, uma faculdade, pode ser o que for. O dia que Ele te entregar algo, é porque Ele vai ter certeza que você administrando aquilo não vai se ensoberbecer, não vai pisar em ninguém, não vai maltratar em ninguém. E talvez você que teve algo e fez isso e hoje está vendo esse vídeo, talvez não foi Deus que te deu, mas talvez Ele permitiu que chegasse até você. Talvez você conseguiu com seu mérito. Não foi Deus que te deu, mas Ele permitiu e você pisou em alguém. E hoje você está vendo esse vídeo
e se arrependa, peça perdão a Deus, que Ele pode te dar algo melhor. Amém? Agradeça mais a Deus, seja mais grato a Deus. Deus é fiel, irmãos. Ele não faz nada em vão. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que Ele nos entregou é por um propósito. Então o que você tem, glorifica a Deus com o que você tem. Seu filho dá trabalho, glória a Deus por isso. Se ele não dá, glória a Deus também. Peça a Deus, ore a Deus para que isso mude, né? Só estou dando um exemplo. Mas essa é a mensagem de hoje, irmão. Compartilhe esse vídeo. Deixe que mais pessoas sejam edificadas com essa mensagem, com essa palavra. E leia a Bíblia. Aqui você encontra o plano de salvação de Deus para a sua vida. Amém? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.